Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja Cenáculo da Fé. Só lembrando que nós estamos ao vivo, hoje é dia 16 de junho de 2016, transmissão direta da sede desse ministério, em campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham ao vivo nessa noite pelo horadaverdade.com. Amados irmãos, há pessoas da opinião e mais ou menos as mais racionalistas e superficiais que levam ao conceito de que elas só podem acreditar em Deus na parte que elas conhecem. Você é a favor disso? De que nós só nos doamos a viver experiências religiosas baseadas naquilo que nós podemos comprovar de maneira absoluta? Lá em 1 Timóteo 1,17, Paulo diz que Deus ele é puro, ele é infinito, ele é espírito, ele é supremo, ele é fundamental. Deus ele é insondável. E como lidar com essa perspectiva de pessoas que têm curiosidade e indagações que a Bíblia não pode responder? Como a igreja consegue trabalhar pessoas que estão com dúvidas e perguntas dentro do seu coração, que a Bíblia não faz questão de abordar e responder? Nós temos uma mensagem padrão aqui, você entende? E temas fundamentais e importantes que Deus entende que é suficiente. Mas sempre nós nos deparamos com pessoas que querem sair dessa trajetória de pensamento definido, pensamento cristão, pensamento revelado, para ficar exatamente respaldado em discutir, em debater sobre coisas que nós não temos resposta. É uma opinião minha pessoal. Grande parte dessas pessoas, para mim, elas procuram, em cima dessas dúvidas, dessas indagações, um motivo para não crer. Porque há muito mais para somar, há muito mais para edificar do que especular. Mas é fato, há coisas que a Bíblia não faz questão de responder. Há dúvidas que ela não traz resposta. E por quê? O que Deus teria por propósito nos deixar limitados a esse conhecimento? Quando foram entender Deus com a mente, caíram, faliram, se corromperam. E por quê? Por que será que a sociedade, nesse exato momento, toda ela se afunda nesse mar de desilusão, de decepção, por um Deus que procurou, não encontrou, não achou, não obteve resposta? Daí a Bíblia ela tem orientações básicas e específicas para isso. E hoje mesmo eu vi uma frase interessante, não interessa saber de qual autor, que diz o seguinte: não há conhecimento de Deus
como ele é em si mesmo. É um teólogo. Não existe um conhecimento absoluto. Não há um conhecimento total para nós. Parte foi revelado, não tudo. Mas por quê? Porque Deus é infinito. E a soberania dele se comprova na nossa limitação. E do fato de nós não termos tudo e não sabermos tudo. E sempre precisarmos dele. É benéfico. Não é desproporcional isso. É positivo. Porque assim nós sempre vamos ter razões suficientes e claras para estar em busca do que ele tem a nos oferecer. Num dado momento, se nós tivermos tudo, para que serve Deus? Se nós tivermos com tudo na nossa vida resolvido e tudo santificado, para que um Salvador? Se tudo na nossa vida for justo, bom, reto, por que ele veio? Se não há pecado, por que ele morreu? Então são questões que traçam esse caminho que nos levou até a Cristo, se é que você está nele, né? Que o que eu sei, que ele quis me revelar, é o suficiente para que eu o adore e me salve. Se eu entrar no caminho das perguntas sem respostas, ele entende que eu estou querendo fazer que nem o diabo lá, querendo ser Deus e não me salvar. Lá no texto de Romanos 11, 34 ao 36, você vai ler esse texto aí em voz alta, bonitinho, alto, vitaminado, daquele jeito que a gente gosta, entendeu? Que nem você gritava para o Corinthians lá, entendeu? Agora você vai ler a palavra de Deus aqui, tá bom, crente? Vai, pode ler, Romanos 11, 34 a 36, pode ler. Amém? Sabe que doutrina que é essa que Paulo está se referindo aí, que na teologia eles expressam como incognoscibilidade, inconexível. Deus, ele não pode ser compreendido por completo. Você pode aprender com ele, você pode obter dele a revelação, mas conhecê-lo por completo você nunca vai conseguir. Sempre vamos estar limitados a essa questão. Então não há nome que expresse realmente o seu ser. Tudo, seja por figura, por nome, por expressões, tudo Deus transcende, tudo ele está acima, tudo ele é superior, tudo ele está à frente. Nós usamos de nome para identificá-lo por questão histórica, mas não para falar sobre ele. Porque ele é muito mais do que um simples nome, do que um pedaço de terra chamada Jerusalém. Ele é muito mais do que a Bíblia. Fato esse que o Evangelho diz que se ele fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez e realizou aqui na terra, não caberia nesse livro. Ele é muito mais daquilo que você lê, que você escuta, que você expressa. Mas se ele nos deu um caminho, que esse caminho ele tem uma quilometragem específica para percorrer, é porque ele não quer que ninguém aqui passe da fé para a especulação. Passe da fé para a curiosidade. Porque aí ele vai entender, ele não está me querendo, ele não está precisando de mim. Ele está querendo tomar o meu lugar. Isso é ciência, tá? Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,16 também. Isso é ciência, tá? A ciência tem esse caráter, ela tem esse perfil. Ele é incomparável. Ele é insondável em qualquer aspecto. Seja por figura, linguagem, qualquer coisa que a gente diga aqui. Nunca vamos poder falar por completo quem é ele.
Nunca vamos ter palavras suficientes e provas suficientes para dizer quem é Ele, porque Ele é muito mais, sempre muito mais. Jesus é muito mais. E aquele que o enviou também é. Você entende isso? Ele não cabe aqui dentro dessa igreja, ele não cabe dentro do teu coração. É uma parte que ele entende que é suficiente para te salvar. 1 Coríntios 13, verso 12. Leia. Um Deus que não pode ser compreendido por completo, de maneira definida. Podemos aprender, podemos alcançar conhecimento dele, mas nunca compreendê-lo por completo. Lê o texto. Amém? Te satisfaz só o que ele te deu? Mas eu quero conhecer uma outra coisa. Mas uma outra coisa nós não temos para te dar. Paulo disse isso: se vocês vierem ouvir um outro evangelho ao qual nós não temos anunciado, seja anátema, ainda que sejam os anjos, ainda que seja eu mesmo, não ouça, porque senão você está excluído. Está curioso, é? Está querendo explorar o universo, pensando que Deus está todo preenchido dentro dele? Eu digo para você que não, parte disso se corrompeu. Grande parte disso se comprometeu. Por isso Jesus ele veio aqui na terra para ser a luz. E nós estamos seguindo essa luz. O que pensa o racionalismo superficial? Que eles têm uma proposta boa para a sociedade. A nível de entender e compreender Deus. Compreenda você mesmo que você vai estar compreendendo Ele. Esse é o pensamento racionalista. Deus pode ser visto por você. E eu digo que biblicamente isso não é possível. É um pensamento iluminista, sabia? Eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus em você. Filho, a começar que nós somos criações, mas Deus transcende a isso. E a começar que o que os homens estão fazendo aqui na terra aqui, não demonstram nada dele. Se você acha que por ordem natural, você tem as marcas do Deus poderoso, você está contra a palavra de Deus, porque segundo a ordem do Evangelho, tudo isso que nós um dia amamos e consideramos como coisa boa, está comprometida pelo pecado e ele precisa restaurar. Mas é um pensamento racionalista. Eu sei que Deus existe, sei quem é Ele, me conhecendo. O Evangelho é completamente contrário a esse tipo de pensamento. Se você realmente está querendo em busca de provas, em busca de evidências, em busca de experiências comprovativas, a Bíblia é a favor disso. Mas nunca para compreendê-lo por total. Mas para se submeter ao que Ele preparou para te falar. Disse o Senhor para a samaritana: a lei que está sendo estabelecida aqui agora é esta: Deus é espírito e convém que o homem o adore em espírito e em verdade. O Deus que nós vamos adorar aqui é um Deus que não pode ser visto, contemplado, mas podemos ver a sua obra. E Ele quer que isso seja feita em verdade, em sinceridade. Ele estabeleceu essa lei para aquela mulher. Por quê? Porque o monoteísmo já tinha se transformado em espiritismo, em ocultismo, em satanismo. Israel estava completamente corrupto, perdido, sem noção do que é Deus. E é isso que na verdade a igreja precisa hoje. Ela precisa matar essa curiosidade. Ela precisa quebrar essas especulações. E aceitar que Deus trabalha em cima da limitação a nível de conhecimento. Que Deus trabalha assim, em cima da limitação.
em cima da nossa miséria, da nossa impotência, da nossa incapacidade. Não vamos ter previsões automáticas, não vamos ter visões futuras de maneira instantânea, tudo vem de acordo como Ele quer, é administrado como Ele quer e sempre em partes. Eu vejo o alimento espiritual da igreja como aquele ensinamento de Israel no deserto, é o pão de cada dia. Se você guardar mais de hoje para amanhã, vai levedar. Se Deus foi competente para falar com você hoje, poderoso será para falar amanhã. Porque Ele sempre quer ser visto, procurado, amado, requerido por nós como miseráveis. Então, irmão, escuta uma coisa para você, escuta algo que eu vou te dizer aqui, já falei várias vezes aqui nesse púlpito aqui. Não existe pessoa que não crê em Deus, tá? Porque ela é uma criatura e ponto final, e a ciência comprova isso. Ela é uma criação, alguém criou isso. Não tem como ela dizer não acredita em Deus. Ela não quer sujeição. Ela não quer aceitar essa lei de submissão, de trilhar aquele caminho onde Deus entende que tem o suficiente aí para você se recuperar, se transformar, se libertar, se informar, se educar para se salvar. É um plano definido. Não tem ponta solta. Entra dentro dele confiante que tudo vai dar certo na tua vida. E é isso que eles não querem se submeter, obedecer. Talvez seja o teu caso. De repente você entrar aqui dentro da igreja aqui e por um bom tempo de experiência de frequentar igreja, você se depara com alguns assuntos que já estejam já sendo repetitivos. E que você diga, já ouvi isso umas trocentas vezes já. Está querendo algo diferente? Está querendo algo inovador? Quer algo que você nunca experimentou, que você nunca viu, porque você está precisando disso agora, não é? Tendo em vista que você conhece tudo. Então, quando você disser, eu conheci tudo sobre ele, não é ele. Porque ele não daria essa moral e esse poder para ninguém. Nós somos miseráveis. E a soberania de Deus se comprova na tua limitação. Aceite isso. Jesus tem o suficiente para você. E você não precisa mais do que o pão e do que o sangue que Ele ofertou pela tua salvação. Isso tem que te completar. Isso tem que te realizar. Porque tenho para mim que se amanhã você achar que isso não é suficiente, você vai passar do evangelho para uma outra coisa. Texto de Efésios capítulo 1, versículo 9. Por um lado, que a Bíblia me ensina que Deus ele é insondável. Que o seu conhecimento, grande parte dele está encoberto. Que somente partes disso ele revelou. É como o Senhor mesmo falou lá. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Nem ele mesmo, só o Pai é a prova disso. Ele entendeu que ninguém vai saber e ponto final. Se amanhã alguém ouvir que teve a data revelada, você já sabe que é um lunático, um maluco e bebeu cachaça. Está querendo montar um novo segmento de testemunha de Jeová. Ele entende que ele não vai revelar. Que a marca dele é essa, é deixar realmente essa expectativa aqui sobre nós. É isso. Por um lado,
que ele guarda para si tesouros que ele não quer compartilhar agora conosco. Por outro, ele se apoia na revelação de que existem coisas importantes que ele quer que você saiba, que ele vai te revelar, sem sombra de dúvida. Leia o texto, Efésios 1, verso 9 ao verso 10, pode ler. Amém. Por um lado que ele é absoluto, por outro ele é pessoal. Deus, ele é conhecido não por intermédio do que ele é, mas do que ele cria, do que ele faz, do que ele revela. E por meio das suas obras, ele mostra os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, o seu poder. Paulo falava sobre isso aqui no primeiro texto que nós lemos. A sua demonstração veio em espírito e em poder, e tudo que eu estou ensinando aqui agora, falando aqui agora, ele revelou. E por intermédio da sua obra, da sua criação, da sua revelação, da sua manifestação, ora essa, ele não mandou o filho dele aqui na terra. É isso, irmão. Então, se eu quero conhecê-lo, se eu quero ter a compreensão e entendimento de quem é ele, veja o que ele fez. E por intermédio do que ele fez e do que ele vem fazendo, você vai saber exatamente qual é a sua pessoa, o seu sentimento, a sua vontade, o seu pensamento, o seu caráter, o que ele é em espírito e em poder. Que é o que na verdade Efésios está te pregando aí. Mas nós já vimos indagações, nós já vimos dúvidas, já vimos colocações desproporcionais a isso que eu estou pregando aqui. Colocando Deus na parede para ficar exatamente querendo arrancar dele a força. Respostas que não vão, na verdade, substituir o que está revelado. O que nós temos aqui está fechado. Está pronto para ser usado e não vai ser alterado. Se nós vamos ter alguma coisa a mais do que isso, meu Senhor disse que não. Vai haver um outro sinal, vai haver um outro acontecimento, vai haver alguma outra coisa que a gente pode usar para enriquecer essa fé, para alimentar essa fé? Não. A nível de acontecimento importante como o do Calvário, da cruz, da sua vida, da sua encarnação, da sua revelação, da sua crucificação, não. Todas as experiências que você viver agora serão vividas de acordo com aquilo que ele já te orientou e te prometeu. Todos os personagens que estão dentro do Evangelho marcam trajetórias que você vai poder viver na fé, que entram no aspecto daquilo que Deus quer fazer com você. Mas esperar que alguma coisa nova, sobrenatural, que não aconteceu lá na dispensação do Filho, venha acontecer com essa geração, esquece. E como já diziam os judeus, dá-nos um sinal para que a gente possa te seguir. E o Senhor disse o que para eles? O único sinal que vos será dado é o sinal do Filho do homem, do Filho do Altíssimo, descendo no coração da terra para pregar aos espíritos que estão lá em prisão e depois ressuscitar. É o maior acontecimento de Deus na terra. É lá onde está a fonte do nosso saber, da nossa vida, da nossa formação, da nossa caminhada. Mas se caso você cair nessa cisma de que agora do nada você quer saber se Deus tem sexo,
Que agora do nada você quer saber como é que é o céu. Agora do nada você quer saber sobre assuntos que não foram revelados, orientados, documentados. Nós não temos como te ajudar, não. Quem criou Deus? Se ele tem mãe, já pensou um pai para o pai? Como é que fica essa história? Essa visão de entender como é que a Trindade funciona lá. Quem faz o almoço, quem faz a janta, quem arruma a mesa. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, não temos como te ajudar, não. Você está dando ar para a imaginação. Você está dando abertura para a imaginação. E o diabo está semeando lá dentro de você coisas que ele sabe que Deus não vai responder, e o que ele quer mesmo, na verdade, é pôr confusão dentro do teu coração. O que ele quer, na verdade, é te distanciar da coisa mais importante que Deus te revelou na história do homem, inclusive: o Filho encarnado, o Filho amoroso, salvador e bendito, que veio para nós com tudo aquilo que nós precisamos. Pois por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio da sua obra, eu sei quem é o Pai. Não preciso vê-lo, não preciso contemplá-lo, não preciso ter uma partícula, uma molécula do seu corpo, até porque ele não tem. Mas tudo que Jesus fez, tudo que ele viveu, tudo que ele testemunhou, representa, reflete, é a imagem do Deus invisível, disse Paulo em Colossenses. Se contentem com ele. Amem ele, creiam nele, vivam por ele, sigam os seus passos, as suas pisaduras, pois assim com ele, vocês vão sentir a minha presença também, e vão me contemplar no Espírito e nesse poder que está descendo aqui nesta noite. Aleluia, meu santo Senhor! Eu posso reverter toda essa situação se eu abandonar ou largar o meu orgulho. Limpar a minha mente. Sabe como é que esvaziar um copo? É esvaziar o copo de toda aquela sujeira, daquele monte de informação do que você leu, do que você ouviu, do que você vem colhendo por aí, da boca dos outros. E começar uma trajetória do marco zero, do ponto zero, entendendo, compreendendo o que ele revelou. Construindo uma perspectiva de culto, de crença, de devoção, de comunhão com um Deus que você agora sabe que ele te deu instrumentos poderosos de fé para você trabalhar todo o teu corpo, a tua mente, a tua alma e o teu coração com fatos que se comprovam a cada dia, que se mostram que são verídicos a cada dia. Nós não precisamos do lixo, não precisamos dos pontos de interrogação, irmãos. Os atributos de Deus foram revelados por intermédio das suas obras, das suas manifestações que marcaram a história. Nós não precisamos ficar dando ouvido para especulações. Precisamos sim trazer aquele Jesus vivo do Evangelho para dentro de nós. Aquilo que aconteceu lá precisa acontecer aqui. É isso que essa igreja está precisando viver. Não é de mais respostas. O que nós estamos precisando viver é o poder de Deus. Esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Esses sinais hão de seguir aqueles que creem. E esse é o teu desafio agora. Você já ouviu demais. Talvez já tenha até o suficiente, mas não sabe usar. Toda vez que aparece um pregador novo, você vai ver lá
se Ele tem alguma novidade para te mostrar, se Ele tem um fato novo para te revelar, alguma coisa que você não conheceu, que Ele possa te ensinar. E nós temos visto o Salvador ser substituído por essas figuras ilustres da intelectualidade e da racionalidade. E eu não vejo uma igreja alimentada por Cristo, mas por especulações. E a cada dia mais, ao invés de Deus derramar o seu poder sobre nós, o que chove aqui são indagações, são suspeitas, são crendices. O que mais chove aqui é incredulidade, desistência, baixa de fé. E o que nós temos para responder a tudo isso que está acontecendo aí? É porque eles querem um fato novo e não um pão vivo. Eles querem usufruir de uma vida que só pertence a Deus e não aos homens, de um estado que só pertence a Ele, que é a soberania, que é o absoluto. E sinceramente, amados, olha que Deus não deu uma dispensação em migalhas. O que chove do reino do Senhor para esta igreja, eu já estou falando faz tempo aqui já nesse culto hoje, dá para você se alimentar, se abastecer e transbordar. O que você está procurando e invocando, você vai encontrar, hein? Toma cuidado que essa tua curiosidade vai te levar para o inferno, filho. Se toma cuidado aí, meu querido, que essas perguntinhas que andam passando pela tua cabeça aí vai te jogar lá nas profundezas do abismo. É o livro do Mar Morto que foi encontrado, é o livro de Barnabé, é o livro de Maria, é o livro de não sei quem. Eles vão continuar fazendo esse tipo de publicação tendenciosa, porque eles querem uma sociedade governada sem princípios, sem propósitos de fé, fé verdadeira. E o diabo sabe conspirar contra a igreja de Cristo. Ele sabe muito bem como afastar muita gente da palavra dele. E começa assim, colocando dentro da mente, da cabeça dele, e dentro do coração dele, a suspeita. Para ouvir o outro lado e o que o outro lado tem a dizer. Eu escutei lá na Metodista, escute o outro lado. Eu falei para o professor, quem escuta o outro lado lá é o capeta, filho. Eu não vou escutar o outro lado, filho. Escutar o outro lado, que papo que é esse, Girimum? Eu estou fora. O outro lado já está mais do que provado. Jesus é gay, Jesus é casado, Jesus tem família, está escondida a família dele por aí. Está fazendo compra aqui no Pão de Açúcar, inclusive. Entendeu? Está todo mundo escondido, os totozinhos. Está todo escondido os totozinhos lá. Entendeu? Nós não estamos querendo ouvir o outro lado. O que nós falamos aqui, falamos pelo poder do Espírito e pelo poder de Deus. Falamos pelo poder da revelação. Nós estamos aqui falando de Jesus que existe, que vive, que marcou as nossas vidas e provou o seu poder sobre nós. Não usamos a fé para constranger a fé, não usamos as escrituras para banir a verdade de Deus, impedir a verdade de Deus. Usamos a palavra de Deus para saber o que Ele se agrada e o que Ele quer de nós, porque é lá, dando isso a Ele, que as bênçãos vão ser derramadas sobre cada um de nós. Aleluia, meu santo Senhor. Aleluia. João 13, versículo 7. Um Deus absoluto, um Deus pessoal, mas também misterioso. E diríamos o seguinte: misterioso, nós queremos dizer que não há resposta
Não há resposta. Mas não para tudo. Mas tem resposta. E tudo que ele revela deve ser conhecido e compreendido. Ele faz questão. Ele revelou, ele vai fazer questão de que você também compreenda, entenda, conheça. Lê o texto. Pode ler, cenáculo. Amém? Amém ou não? E não ficaram sabendo, e não entenderam, e não compreenderam. E a igreja não seguiu o passo dele, o caminho dele. O que Deus revelou não é mais segredo. O desafio agora é o quê? Conhecer, entender e compreender, porque ele faz questão. O meu filho desceu aqui nessa terra, é mais ou menos isso. Se encarnou no meio de vós, para ser luz de conhecimento. Para ser o reino de Deus em palavras, em revelação, em acontecimento sobrenatural. Então por isso não deixa passar batida essa oportunidade que Deus está te dando. Aproveite Jesus na tua vida. Viva cada momento, cada tempo, cada instante com Ele. Você pode ter certeza, você não vai ter vontade de outro e de outra coisa. E o que Ele revelou, Ele quer que você viva. Ele quer que você entenda, Ele quer que você compreenda. Isso quer dizer o seguinte: não tem demônio que atrapalhe, não tem impedimento nesse ponto que eu estou tratando aqui, não tem obstáculos, não há montanhas, não existe nada que o atrapalhe de fazer você entender, conhecer, de você conhecer e discernir, porque já foi revelado, está aí para ser usado. Pela igreja dele na terra, pelos crentes que estão aqui. E olha que tem muita coisa que ele faz questão que você conheça e você não sabe. E está dando ouvido para dúvidas que ele não vai responder. Gozado isso, né? Muita coisa aí da palavra você não sabe. Muita coisa é que você leu, você não entende patavina nenhuma. Agora você deu para se doar a ouvir coisas que não tem nada a ver com isso. Cristo, o Evangelho, Ele já se revelou. Ele está no nosso meio. Ele só quer saber hoje aqui quem vai participar. 1 João capítulo 1, verso 3. Tudo que está revelado por Ele é real, é perceptível. Isso aí é na esfera da fé. Os seus mistérios, que Ele quer que você conheça, Ele quer que você entenda. E o que entendeu, Ele quer que seja real e perceptível. Olha o que o João fala aí. Tem coitadinho não, irmão. Pode ler o texto aí. 1 João capítulo 1, verso 3, lê. Ah, meu Senhor, está aí a palavra. Eu caí por falta de provas. Não, se caiu porque você é safado mesmo. Sabe, eu desanimei por falta de evidências. Pois é, porque você é um tremendo de um sem vergonha. Deus falou que Ele não tem corpo e você foi atrás de encontrar a cutícula dele. Você entendeu? Deus falou para ele: não adianta você querer ver o tamanho, entendeu, do meu bíceps, que você não vai conseguir encontrar. Mas você foi lá. Não, mas eu quero ver. É isso. A teimosia. A suspeita é uma teimosia. Mas o que Ele revelou, Ele quer que seja o quê? Visível, perceptível, contemplado, testemunhado. Farei com que vós sejais minhas testemunhas vivas e deem testemunho do meu nome, a começar em Jerusalém e depois de Jerusalém até os confins da terra. Se trata do quê? Que a igreja, ela prega o que ela vive, ela ensina o que ela contempla, ela orienta aquilo que ela sabe que é verdadeiro. Nós não estamos ensinando aqui. Agora o que está sendo contestado é falência, indisposição, vontade de retroceder, vontade de ir embora porque está buscando e não dá certo. Está orando e Deus não fala. Até as crianças estão falando isso. Ah, é? Eu vou dizer por quê.
Porque na hora que você pensa sobre ele, você está comendo pipoca e tomando guaraná. Você está na mesa de um debate lá com teus amigos. Você está na frente de um computador, lendo um assunto literário específico de religião e filosofia. Agora fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho no chão, faça uma consagração para o Senhor, faz um concerto com Ele. Volta o teu coração a compreender, a entender, ou pelo menos ouvir o que Ele tem a te falar, para você ver se Ele não vai te dar um sinal. Eu tenho para mim que você tem medo de que Ele se revele em você aí e seja obrigado a ser crente. Essa suspeita que está em cima de você aí, essas dúvidas que estão aí, estão alimentadas, alicerçadas pelo teu ego, pela obsessão de uma independência que a sociedade hoje está querendo, como nunca, exercer uma independência com Deus, uma soberania dele, à parte, separado, não preciso, não quero, não necessito. É isso que a sociedade está buscando para si agora, que tem o caráter do anticristo. E lá no texto de Marcos 4:11, meu Senhor, ele entra no mérito. Tudo que Deus revela deve ser conhecido e compreendido, ser real e perceptível. E no contrário, se alguém não entender, se alguém não compreender, se alguém ficar de fora dessa promessa, não experimentar isso, alguma coisa está errada. E não é com Deus não, é com o homem. Lê o texto. Isso, você quer entender, você quer compreender, você quer ver, você quer enxergar, você quer contemplar, quero. Vai ser discípulo. Vai caminhar um pouquinho com Jesus e para de ficar vivendo à toa, filhão. Vai lá, se entrega para o reino, se entrega, se joga lá, abre teu coração, se derrama na presença dele para você ver. Agora, quem é esse povo aqui não está entendendo, não está compreendendo, não está conseguindo, está se perguntando o que ele está falando? Qual é o problema desse povo aí? Eles não querem compreender e entender, os seus corações estão duros. Qualquer coisa contrário a isso, o que não pode ser conhecido, compreendido, real, perceptível do que Deus revelou, o problema está em você. Não vem querer culpar a igreja, não vem querer culpar o evangelho, não vem querer culpar a fé, não vem querer colocar em suspeita a fidelidade de Deus, a existência de Deus, o defeito está em você. O que eu acho estranho da sociedade é que tudo nesse mundo exige uma especialização, mas na hora da fé, fica em aberto a questão. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de pensar. Pera lá, mas Deus não tem vontade, não tem caráter, não é pessoal, não é absoluto, não é soberano, que quer dizer que Ele é imutável, não pode ser mudado, não pode ser levado, não pode ser conduzido, não pode ser alterado. Deus não é Deus? Oh, se Deus é Deus, filho, nós não podemos fazer como a gente quer. Vamos ouvir o que a fé tem para dizer a nós, para nos orientar melhorzinho, aonde Ele está, aonde Ele se revela, aonde Ele se manifesta, porque eu estou querendo saber, é mais ou menos isso. Há respostas, mas não as respostas que você quer ouvir. Deus quer te ajudar, Ele quer te socorrer, mas não do jeito que você quer. Esse é o problema da fé atual. Esse é o problema do mundo contemporâneo. O mundo que eles estão construindo não cabe esse Deus. E por isso mandaram expulsar de lá. E está acontecendo a mesma coisa que a igreja. O padrão, o estilo, o pensamento, a forma que as pessoas adotaram para ser, não cabe o evangelho. E é perceptível que nós estamos tendo uma guerra de interesses aqui, uma guerra de pensamentos aqui. Pastor, eu estou com um problema espiritual, tem solução. Eu estou com doença, tem solução. Eu estou com falta de emprego, tem solução. Tudo tem orientação no sentido de como se obter graça com Ele. É que você não quer solucionar, é que você não quer resolver. Você está à procura de uma agulha no palheiro. Quem sabe você encontra, vai.
Bota aquele óculos noturno de visão, como é que chama? Infravermelho. Vai que você vai chegar lá, você vai ver. Tem uma luzinha lá no fundo do túnel te esperando. Vai lá, Chico Xavier. Vai lá ao encontro da luzinha lá no final do túnel, que você vai ver, é um trem que vai te pegar de frente, vai te rachar no meio, cabeçudo. Sabe? É mais ou menos a nossa situação. Hoje aqui, no que Deus está tratando, há falências abertas aqui, de pessoas que estão ouvindo essa mensagem, e eu lhe digo, essa decadência que nós estamos vivendo na fé hoje, dentro das igrejas, se deve ao fato do que os homens estão querendo buscar, que não está de acordo com aquilo que Deus nos preparou e nos revelou. É uma guerra de interesses. Paulo, ele firmou 4 fundamentos para o mistério de Deus. O primeiro deles, ele fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19, que tudo aquilo que Deus revelou, ele é eterno. O evangelho, as boas novas da salvação, tudo que está ali é eterno, está fixado, está decretado, é irremovível. Lê o texto para o pastor. Pode ler. Amém? Não é o que nós estamos precisando hoje aqui? Não é o que nós estamos precisando toda hora aqui? Os mistérios de Deus que foram revelados por intermédio do seu Filho são eternos. E ele precisa desse voto de confiança meu, teu, de todos nós aqui. Diz ele também, no texto de Efésios capítulo 1, verso 9, que tudo aquilo que Deus revelou se comprova pela história. Isso é uma das coisas que mais me fascina, que mais me agrada, que mais me perplexa, como que Deus ele foi cauteloso de deixar rastros, evidências, marcas profundas que os homens não podem apagar, não podem encobrir. Lê o texto. Filho, o que Deus revelou, você vai lidar a vida toda. A vida toda você vai ver alguma coisa que Ele falou se cumprir. E tudo que Ele fez, que Ele realizou, que Ele fala pela Bíblia, você vai ver um rastro, uma marca por aí. Você vai ver comprovações das mais diversas do que Ele revelou para alimentar a sua fé. Se for por falta de evidência, você não vai morrer. Você não vai cair. Você não vai ter problema. Fica tranquilo, Deus não derramou migalha. Ninguém vive da migalha aqui. O que mais tem aqui é ferramenta para usar. O que mais tem aqui são armas para serem utilizadas em defesa desse propósito chamado Cristo. O Evangelho é algo que hoje a sociologia, a psicologia e outras coisas também antropológicas que você pode pôr aí no teu caderninho, usam para inspiração. Usam para o entendimento das coisas que eles se dizem tão intelectuais. Porque muitas coisas que o Senhor falou, que Ele preveu, que Ele firmou como acontecimento futuro, está acontecendo agora. É eterno. E parte de muita coisa ainda não aconteceu. Nós professamos um Deus que ele tem uma pátria para te provar do que Ele é capaz. Que foi de lá de Israel que Ele trouxe o Salvador. São rastros, evidências espalhadas para tudo. Você está com dúvida por quê? Vai para Jerusalém. Aproveita a Sônia e Esteve Hernandes, compra uma passagem e viaja com eles lá para dar uma batizada no Rio Jordão e refletir que foi por lá mesmo que João passou. Todas as testemunhas, todas elas estão com seus nomes gravados na genealogia das tribos de Israel. Todas elas se comprovam historicamente que viveram, existiram, não são ficções. Você está com pergunta por quê? Você está com dúvida por quê?
Por que você quer saber o sexo de Deus? Hã? Por que você está querendo entrar no mérito do que tem depois do buraco negro? Quer saber o que tem depois do buraco negro? Hã? Vamos jogar ele lá. Né? Por que tanta suspeita de saber quantos planetas tem? Por exemplo, descobrir se tem alienígena. Por que você quer conhecer alienígena? Se nós não estamos dando conta de aguentar os normais. Para que você quer conhecer o alienígena, um ET, filho? Você tem noção do que é viver dentro da casa, de uma casa com ET? Já pensou? Imagina aquele dedão dele lá. Entendeu? Fazendo um exame em você. Você está lá, o ET em cima de você. ET, papai, mamãe. Quero mamar, mamãe. Para que você quer descobrir o ET, filho? Você é tão curioso assim? O ET de Varginha apareceu lá no meio do milharal. Acordaram, o milharal estava no chão. Teve uma nave. Teve isso, teve aquilo. E o mundo caindo em cima da cabeça dele. E ele preocupado com o ET de Varginha. Nada contra. Cachaça dá isso. Rapaz, quando eu tomava o goró lá, eu vi até Raul Seixas. Quem bebeu aqui, quem se drogou aqui sabe. Você fala com o jacaré, você fala com os macacos, você fala com tudo. Você vê o planeta girando. Entendeu? Pode ter certeza que você vai ver lá uma nave pousando na tua casa. E eu te digo, quem vai sair lá é a tua sogra. Etefon, cheguei de mala e cuia para dormir na tua cama, ordinário. Entendeu? Vai invocando, vai procurando lá na escuridão. Vai lá no meio da luzinha, lá, estou vendo uma luzinha, eu sei que a luzinha está ali. É a dengue, é o H1N1. Aliás, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 15. O que Deus revela é eterno, é histórico e é espiritual em sua percepção. Pode ler esse texto, cenáculo, bem rápido, pastor, por favor. Pelo seu Espírito, penetra todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. Vai. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por isso falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras do Espírito Santo, ensinando, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o pudesse instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Sabe que quando os homens foram entender Deus com o pensamento, Deus falou assim: não, a lei aqui é que o homem só discirna, que ele só entenda com o coração. Para você entender e discernir, você vai ter que amar. Para você entender e discernir, você vai ter que crer. É a lei do coração. Deus não quer a tua inteligência, Ele quer o teu amor, Ele quer a tua entrega, Ele quer a tua gratidão, Ele quer o teu conserto, Ele quer o teu arrependimento. Esse é o nosso investimento aqui. Daí o Senhor, Ele fica tão agradado com o que Ele está sentindo e vendo de nós, que Ele dispensa o céu, e a gente passa a contemplar coisas, passa a ver coisas, passa a testemunhar coisas, que o mundo nunca vai entender isso. Por quê? Não está conectado, não está ligado, não tem comunhão. Esse Deus procura ser amado, irmãos. Ele quer ser teu querido. Ele quer ser a coisa mais importante da tua vida. Ele quer a tua confiança. Ele quer que o que Ele tem para te dar, te complete, te realize. Ele quer que você use toda essa curiosidade para descobrir Ele.
não o que Deus não quer revelar. Esse é o plano que Deus traçou para nós aqui. Nós vamos morrer porque a gente quer. Vamos falir? Faliu porque é safado, porque é sem vergonha. Viu Maria lá esculpida no vidro, idiota. Maria esculpida no vidro, o que, rapaz? Acorda de manhã lá e vê a Maria no vidro. Eu falei para você, se você, filho, procurar no escuro, você vai encontrar até lobisomem. Você vai se deparar com o crepúsculo. Entendeu? Tá? Você vai ver lá aquela mulher que você sonha lá com os dentão para morder o teu pescoço. Você vai ver tudo, filho. Vai no cinema, no dia seguinte você está vendo tudo. Tá? É o poder da imaginação. Agora a fé não. É Deus agindo, comprovando, manifestando, trabalhando, intervindo. Mas você tem certeza? Tenho. Mas você tem certeza? Tenho. Mas por que você tem tanta certeza assim? Porque eu presenciei o fato. Eu estava lá quando ele disse: Lázaro vem para fora. Eu estava lá e eu vi. Mas nada é segredo, tudo foi revelado. Vamos conhecer, vamos ver, vamos testemunhar, vamos sentir, vamos perceber, porque há resultados que estão reservados, e é isso que nós estamos buscando aqui agora. Último texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Quando eu falo isso, a igreja até suspira. 1 Coríntios 15, versículo 51. Os mistérios de Deus que foram revelados, as boas notícias da sua salvação, o que traz sobre nós a sua vontade, o seu caráter, a sua sabedoria, o seu evangelho, é um plano pré-definido que aguarda resultados. Pode ler o texto, irmãos. Amém. Amém. Se você ler o texto de 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver Paulo preparando a igreja, sabe por quê? Por resultado. Aonde o evangelho termina? Ele termina no reino de Deus, com a igreja subindo ao encontro do Salvador, que virá pela segunda vez, para encerrar o que ele começou. Sabe o que isso quer dizer? Que até essa preocupação o Senhor ele teve com a igreja, de decifrar, de preparar, de documentar, de ensinar e falar sobre as coisas do fim. Irmãos, é uma coisa tão maravilhosa as profecias, é uma coisa tão gloriosa o que Jesus profetizou e o que os apóstolos preveram pelo Espírito, que a gente está vendo acontecer tudo. Jesus não vai voltar por questão religiosa ou por questão de falta de comprovação, por favor. Né? Por questão religiosa, porque por falta de comprovação, a corrupção é um fato. O primo da corrupção também, tá? Pode ser primo, irmão, que é o anticristo, é um fato. Tudo está acontecendo, e já é o resultado do que ele revelou, e nós estamos perdendo tempo, gente, para ficar dando ouvido à teoria, a ideias. Não, eu não posso passar por isso de novo e perder mais tempo, porque eu já perdi muito. Senhor, me faz aproveitar todas estas chances que ainda me restam de ser mais crente, mais convertido, mais teu. Por isso, firmo o meu passo nesta fé agora, que é me envolver com a tua revelação, me envolver com a tua obra, conhecer mais e mais a tua pessoa, a tua vontade na minha vida, fazer essa igreja ser aberta e construída dentro de mim, alicerçar este plano de salvação que é eterno, que é poderoso, que é glorioso, que é um fato testemunhal. Porque eu quero estar encaixado nesse resultado aí. Agora, voltando para aquela pessoa, que ela sai orando para todo mundo e dizendo para todo mundo: por favor, ora por mim porque eu não estou bem.
ora por mim porque eu estou fraco, ora por mim porque eu estou caído. Filho, tá porque quer. Aqui não tem coitado não. Nós não vamos aceitar você dizer que a fé não funciona. Você não vai jogar essa dívida aqui em cima desse púlpito e culpar Deus pela tua frustração. Se retira, Satanás, em nome de Jesus. Você não vai jogar isso aqui na conta do meu Deus, não. Tá? E já te avisei, ele trabalha em cima da tua limitação. Quer dizer que ele não vai te dar tudo o que você quer e nem te revelar tudo o que você pergunta. Vai se contentando com o que ele te deu. Que o que ele já deu, você não dá conta. Por que você quer mais? Você não vai jogar na conta do meu Senhor. Busquei e não recebi. Semeei e não colhi. Ó vida, ó céu. Porque essa resposta eu tenho para te dar. Você nunca quis ter um encontro com a verdade. Você nunca quis a verdade. E você alimentou esse demônio aí com o evangelho. E vem explorando alguns detalhes fúteis, posso dizer assim, para querer elaborar uma defesa, uma monografia de que tudo que está acontecendo com você é culpa do evangelho. Por se tratar de uma coisa que não é verdadeira, não é íntegra, não é infalível, não é poderosa. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus é independente de você. Ele não precisa de você. Nem de mim, nem de ninguém aqui. Isso quer dizer que ele não vai esperar por nós. Ele já está à frente. Eu tenho para mim que ele já está muito mais adiantado do que nós. Nós estamos mais perto do que a gente imagina. Dele julgar esse parecer de um povo que foi amado, que foi valorizado, que foi acolhido, mas não valorizou, mas não rendeu, não é grato. Eu posso ler o evangelho 1 milhão de vezes, tem o mesmo gosto, continua salgando na minha boca, não perde o sentido para mim. É o alimento que eu preciso para poder chegar até o final e olhar para o meu Senhor e dizer a Ele: Senhor, muito obrigado, eu quero entrar no teu reino e quero morar com o Senhor. É isso. Eu não preciso de Maria, não preciso de José, não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de ninguém, é dele. Ele me completa, ele me realiza. Era isso que você deveria estar falando agora. Mas você não sabe dizer, não é? Você está confuso. Você está incerto, você está duvidoso, você está cambaleando. E você não sabe dizer o porquê. Você não sabe, mas a Bíblia sabe. A vós é dado o conhecimento dos mistérios desse reino, mas para esse povo nunca será, porque o coração deles é duro como pedra. Eu vim para ficar, não vim por uma passagem, eu vim para ficar. E quem vem para ficar, pensa como eu. Ele é o princípio, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é tudo. Ele é tudo que eu preciso para poder me salvar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.